Eu estava aqui falando agora que é muito difícil a gente trabalhar fora de casa ou fazer qualquer coisa na varanda. Então, geralmente eu gravo lá dentro e fecho as cortinas, fecho a janela, fecho a porta para não ir nenhum som. E temos aqui um vizinho que trabalha, nós estamos em isolamento, né? E ele precisa trabalhar. Mas é interessante que ele trabalha na janela, no computador com a janela aberta. E fala muito alto, porque quando a gente está trabalhando, a gente vai se empolgando, né? Ainda mais quando está numa reunião de trabalho. E aí fica aquela coisa, né? Aquela discussão. E se por um acaso a voz dele sair aí no fundo, gente, não liga não, tá? Eu até repito, se vocês escreverem no comentário. Mas eu precisava sair um pouquinho de lá de dentro e vir um pouquinho para a varanda, tá bom? Então, vou tentar dobrar aqui a minha perna nessa cadeira aqui de jardim. Meu jardim é muito interessante. Meu jardim tem uma flor de maio, duas babosas, uma adulta e outra adolescente. A adulta é grande assim, alta. A adolescente é menor, né? Menos alta. E temos alguns filhotinhos. Tenho também manjericão e açafrão, que uma irmãzinha me deu, a irmã Luísa. E ele tá crescendo ali. E ainda tem aqui a minha, que tá aqui atrás, a minha linda e querida orquídea. Ela sempre me presenteia com muitas flores. Bom, conversa fiadas à parte, vamos ler. Porque esse livro vai chegando, ó, ao final, gente, olha. Pouquinho. Estamos aqui com a Elizabeth Reis. Iniciação. Então, ela estava falando sobre as 4 faces de Deus. E nisso ela entrou na questão dos... Antes ela tinha explicado lá o leste, oeste, norte, sul. E aí ela entrou com os triângulos de cada face de Deus, 4, e como eles são 4 faces, e o triângulo tem 3 faces, né, 3 lados, são 12. E aí ela chegou lá no signo do zodíaco. Então, e nós paramos no 36A, no final, ela dizia assim: cada período tem um começo, um desenvolvimento, um ponto máximo ou culminação. Então, se inicia a descida até a salvação. Ela estava exemplificando a questão das estações do ano, né? Falando de Áries, que ele começa na primavera, mas que tem uma primavera e uma primavera relativa e outra absoluta. E mostrando que isso acontece também com a gente, né? Desde a hora que acordamos até o final do dia, né? Chega um ponto de culminação, depois começa a decair até que a gente vai dormir. Assim como quando a gente nasce, né? Que passa pela infância, adolescência, culmina na idade adulta, depois vem uma idade adulta mais madura ainda e começa a decair, passa pela velhice até chegar à morte. Então, ao que eu deduzo e digo sempre, assim como embaixo, assim como no alto. Vamos continuar, né? Então ela parou e disse, ele, né, o Tarotep, que está conversando com a neófita. Os signos do zodíaco, isoladamente, possuem as seguintes características. Isso me interessa. Vamos lá. Áries faz com que algo apareça no mundo, faz com que nasça. O nascimento ocorre mesmo que não coincida com o signo de Áries, pois cada nascimento, independentemente do mundo exterior e devidamente independente dos signos,
traz dentro de si a força inicial e essa força chamamos Áries, tanto no conjunto de astros como no íntimo de cada ser individual. Veja bem, gente, aqui nesse parágrafo que eu acabei de ler, só para exemplificar uma coisa que eu disse no 36A. Ela colocou as palavras independente dos signos em itálico. E é assim que ela faz durante todo o livro. Bom, seguindo. Essa força chamamos Áries, tanto no conjunto de astros como no íntimo de cada ser individual. Trata-se do lado absoluto do carneiro em cada forma criada. E o mesmo acontece exatamente com todas as outras constelações, com todas as manifestações de vida e com todos os aspectos das 4 faces de Deus. Sempre existe uma manifestação interior absoluta e uma manifestação exterior relativa. Onde cada ser vivo nasce, ali ele terá de deitar raízes. Isso acontece com a ajuda do touro. A nova criatura come e assimila o alimento. Dessa forma, se estabelece a ligação material com este mundo, criando-se uma linha de apoio para o corpo. Sob a influência do signo de Gêmeos, o novo ser começa a amealhar experiências. Seus rumos se ramificam tal como os galhos de uma árvore. Ele vai em várias direções e obtém extenso conhecimento. Em Câncer, ele torna a recolher-se ao lar e digere seus ganhos espirituais, as experiências que reuniu. Começa a desenvolver-se o seu cerne. Através do efeito fogoso e doador de vida de Leão, o ser humano torna-se maduro e digno. Ele desdobra suas forças e suas capacidades, cumprindo seu dever terreno, criar uma nova geração e tornar-se pai de família. Virgem traz a colheita. O homem colhe os frutos dos seus esforços e os coloca no celeiro. Nas profundezas de sua alma, desenvolve-se a criança divina, o amor universal. No signo de Libra, seus atos são pesados, o positivo lhe é creditado e o negativo debitado na sua conta. A atenção volta-se para ambos os lados da vida, tanto material como para o espiritual. O ser equilibra perfeitamente em si mesmo, os 2 mundos e concretiza a lei divina interior, que sobrepuja toda a relatividade. Em Escorpião, surge o grande ponto de mutação, o solstício. Ele precisa espiritualizar o poder criativo divino na medida em que este se manifesta intimamente como impulso sexual e instintivo. Deve utilizar esses impulsos, esse poder criativo divino, a serviço dos semelhantes. Isso significa que precisa vencer completamente a própria pessoa. Ele sente a morte mística da sua personalidade. Em seguida, vive a ressurreição e a imortalidade do espírito. De agora em diante, cessará de servir a matéria. Bem acima da terra, em perfeita liberdade espiritual, e voa como uma águia, como o sagrado falcão Horus. Através do efeito de Sagitário, ele se transforma num grande professor, como o próprio Centauro,
uma criatura que cresceu além do nível animal, usando seu corpo físico apenas para alcançar mais rapidamente a meta que vê à frente, com toda clareza. Suas ideias esclarecem as densas nuvens de escuridão e ignorância, como os raios. Ele transmite suas experiências às gerações seguintes. No signo de Capricórnio, nasce a criança divina, o amor universal, o coração humano. Ele torna-se idêntico ao eu divino e tem consciência do fato. Como a criança divina nasceu em seu coração, ele a torna visível, tal qual um cristal transparente. Em suas palavras e ações, revela o amor universal. O signo de Aquário derrama suas dádivas sobre as criaturas vivas. Ele tornou-se a brilhante criança divina que não tem sexo. Irradia a si mesmo. Ele é a fonte da mais elevada fonte divina de força. O processo da transformação e da desmaterialização se inicia. No signo de Peixes, o ser humano vive a experiência de tornar-se um com sua metade complementar oculta. Isso, no entanto, significa a destruição da matéria. Ele volta ao seu lar divino para a unidade total, para Deus. Sua consciência se funde com a oniconsciência. Ele se livra do corpo e termina a sua vida terrena. Esse é o caminho dos homens também, quando ainda não alcançaram o mais elevado grau de consciência. As etapas da evolução podem ser diferentes, mas o âmbito da evolução permanece o mesmo. Signos opostos, no entanto, se completam. A força impulsiva e violenta de Áries é organizada pela lei de Libra. É organizada pela lei por Libra, que segura as rédeas das forças selvagens e cegas de Áries e as mantém nos canais competentes. A necessidade instintiva de procriação de Virgem é satisfeita pelos impulsos sexuais de Touro e ela se sente completada. O poder maternal de Câncer, que se retira para o abrigo do próprio lar, é a metade complementar da radiação cristalizadora, geradora de Capricórnio. A criança divina que acabou de nascer perante a mãe. A radiação paternal de Leão encontra sua metade complementar no poder infantil do aguadeiro, o signo de Aquário. O pai sustenta, apoia e educa a criança. O menino sequioso de sabedoria, pertencente ao signo de Gêmeos, recebe o conhecimento que almeja do grande mestre Sagitário. A Virgem Celestial, que traz a criança sagrada em seu ventre divino, recebe alimento do mundo místico dos dois peixes. Bem, agora você conhece as radiações das 4 faces de Deus no efeito causado pelos signos. Deixa eu falar uma coisa antes de prosseguir aqui na leitura. Eu não entendo muito de astrologia, óbvio, né? Mas não sei que o complementar de Touro, eu pensei que fosse Escorpião. Então, eu acho que aqui houve um erro, não sei. As pessoas que ouvirem e que entendam,
podem até deixar um comentário pra gente. Às vezes passou, né? Não sei lá. Pode ter passado pela revisão, né? Porque a necessidade instintiva de procriação que eu pensaria seria de Escorpião, que é satisfeita pelos impulsos sexuais de Touro e ela se sente completada. Enfim, eu fiquei na dúvida com esse pequeno parágrafo aqui, mas ela escreveu e eu tô lendo o que ela escreveu, né? A gente não tem que ficar contestando, dizendo que tá errado, porque é um romance, né? Então, vou continuar, tá? Desculpa a paradinha. Então, vou repetir aqui. A Virgem Celestial, que traz a criança sagrada em seu ventre divino, recebe alimento do mundo místico dos 2 peixes. Bem, agora você conhece as radiações das 4 faces de Deus no efeito causado pelos signos. Mas para conhecer e entender a vida no universo e a vida das miríades de criaturas vivas, incluindo-se a sua, precisa conhecer o círculo da revelação, com seus 12 centros de poder, que afetam cada ponto do universo, independentemente das constelações. E como as 4 faces de Deus nunca podem virar-se, cada constelação emite diversas radiações de força em todas as direções do céu. Portanto, a radiação é determinada pela direção duradoura e imutável das 4 faces. Tomemos como exemplo o signo de Leão. Para o sul, ele emite a radiação característica de Leão, enquanto no lado oposto, para o norte, a força de Aquário, na direção ocidental, emite a radiação de Escorpião. Para o leste, a de Touro, e na direção noroeste, a de Virgem. Na direção nordeste, a radiação é a de Libra. E assim por diante, uma radiação diferente para cada direção. Acho que agora você entende que essas radiações não dependem do lugar em que está o grupo de estrelas, mas na direção da qual provém. Da mesma forma que o vento produz vários efeitos, dependendo da direção em que sopra e não do lugar em que se inicia a sua ação, dependendo da direção em que sopra e não do lugar em que se inicia a sua ação. Outro fato muito importante é que tudo o que se manifesta materialmente a partir do próprio ponto central, as 4 faces de Deus, irradia de cada ponto a mesma força, sem alterações. Portanto, tudo fica no ponto central de 2 círculos. Sol central, Sol, planeta ou planta, animal, ser unicelular ou homem, no centro do grande círculo cósmico. E visto que esse ponto central é idêntico ao próprio ponto também é o ponto central de seu ser irrevelado, o seu círculo interior. Do grande círculo cósmico, as radiações são recebidas de fora. As do próprio círculo são emitidas de dentro. Temos identidade com a situação da Terra que se separou do ser divino. A Terra não é um ponto central do universo. É antes um satélite do Sol, orbitando à sua volta e fazendo um movimento de rotação em torno do próprio eixo.
É por isso que vemos tudo o que há no universo como o oposto exato do que é na realidade, do que é no estado divino de ser. Vista de nossa posição, a abóboda celeste, com todos os seus sistemas cósmicos, os sistemas solares e os planetas, parece rodar à nossa volta. Mas o que acontece de fato é o contrário. Não é a abóboda celeste que roda em volta de nós, mas é nossa Terra que orbita em torno do Sol. Nosso sistema solar inteiro se move numa órbita maior em volta de um Sol cósmico, e este, com todo o seu sistema cósmico, se move em volta de um Sol central. E o processo continua em órbitas cada vez mais amplas e sistemas cósmicos maiores, prosseguindo até o infinito. E mesmo a vida dos corpos celestes dos sistemas cósmicos nada mais é do que movimento e desenvolvimento dos grandes ciclos das 4 faces de Deus no zodíaco. No entanto, lembre-se de que cada manifestação, cada forma criada, não importa o lugar que ocupe no universo, traz em si mesma o grande círculo cósmico e seu próprio pequeno círculo, quer se trate de um protozoário, de uma planta, de um animal, de um ser humano ou de um corpo celeste. Você achará tudo isso muito natural quando entender que cada ponto do universo irradia a mesma manifestação do odécupla das 4 faces de Deus, sem que estas tenham a possibilidade de mudar de posição. Recebemos de fora as irradiações de energia do grande círculo cósmico. E é por isso que vemos esse círculo em posição invertida, como um reflexo exato do estado divino de ser. Agora eu vou mostrar para vocês o desenho que ela colocou aqui. Ai, tomara que essa câmera... tá vendo? A Terra no centro e ela tá ali no centro, rodeada pelos 12 signos solares. Se é assim que se fala, né? Deixa eu tentar botar aqui mais próximo, paradinho, para ver se dá para ver. Viu? E a legenda diz assim: a situação da Terra quanto às 4 faces de Deus que não podem se virar. Continuando. Uma vez que, do ponto de vista da Terra, a abóboda celeste está em constante movimento, modifica-se continuamente a composição das radiações que atingem o planeta, provinda dos inumeráveis astros que se movem ao longo dos caminhos individuais no grande círculo cósmico. Toda forma criada, inclusive todo ser humano, tem em sua estrutura individual de composição de forças uma composição das mesmas forças criativas que se irradiam das estrelas do universo. No momento do nascimento, a estrutura de energia no próprio pequeno zodíaco é idêntica às das forças do grande zodíaco cósmico. E isso nos faz deduzir algo que você já deve saber, isto é, que uma criatura só pode nascer quando essas 2 estruturas de forças coincidem inteiramente uma com a outra. Até o final da sua vida nessa terra,
o homem está constantemente sujeito a novas impressões, a novas experiências e a todos os outros tipos de influências. Na medida em que obtém experiência, sua própria constelação interior se modifica em grande medida. Muitas forças se desenvolvem, outras são empurradas para um segundo plano, dependendo das reações individuais aos seus atos e experiências. A constelação interior de uma pessoa tem, no momento de sua morte, vou começar de novo. A constelação interior que uma pessoa tem no momento de sua morte fica estampada indelevelmente em sua alma, e esta não pode reencarnar-se enquanto os planetas em constante movimento não venham a ficar na mesma constelação. Por isso, algumas pessoas reencarnam após pouco tempo, enquanto outras podem ter de esperar até mesmo milhares de anos até que as constelações estelares se alinhem com as que trazem na alma. Todas as criaturas que nascem no mundo tridimensional, sempre, durante toda a eternidade, terminam sua encarnação prévia sob a mesma constelação que existia no momento em que nasceram nessa encarnação. A constelação do momento da morte numa encarnação é idêntica à constelação existente na hora do nascimento da encarnação seguinte. Por outro lado, a constelação do nascimento e a constelação da morte para cada encarnação concedida por Deus nunca são idênticas, porque a criatura individual que vive, a qual nos referimos, modifica-se por meio de suas experiências. No entanto, cada criatura, inclusive o homem, traz consigo a impressão da constelação que rege o céu no momento do seu nascimento, e essa marca o acompanha durante toda a vida. Esse signo contém o próprio círculo individual da pessoa, em que estão ocultos o subsequente desenvolvimento e as mudanças de caráter. Portanto, se você quiser conhecer as constelações das forças ativas por ocasião do nascimento de alguém que o constituíram e que atuam em sua alma, seu corpo, enfim, todo o seu ser, consequentemente também em seu destino, basta calcular a constelação dos astros no momento do seu nascimento. Devido ao constante movimento dos astros no céu, as relações entre os dois círculos, o cósmico e o individual, estão se modificando constantemente. Os centros de energia do círculo cósmico, as constelações, as estrelas fixas e os planetas, e os centros ocultos de poder do círculo individual partem dos padrões idênticos que tinham na hora do nascimento. Depois de transcorrido certo tempo, esses padrões de força dentro desses dois círculos podem aproximar-se outra vez. Por essa razão, na vida de cada pessoa, há relacionamentos favoráveis e harmoniosos e em certas épocas, e relacionamentos desfavoráveis e desarmônicos em outras. Como resultado disso, as pessoas algumas vezes revelam qualidades harmoniosas e positivas, e em outras ocasiões suas qualidades são desarmoniosas e negativas. E uma vez que o destino é o reflexo do caráter da pessoa e o resultado de suas ações, sua vida assume ciclos favoráveis e desfavoráveis conforme a ocasião.
Todas as formas de vida estão sujeitas a essas forças e unicamente uma criatura tem a possibilidade de governar todas essas energias e forças que atuam por todo o universo, dentro do seu próprio ser e dentro do seu próprio destino. Essas criaturas que têm a habilidade de controlar essas forças à sua vontade é o homem. Mas ele apenas pode controlar essas forças quando está consciente de sua existência, quando as reconhece em si mesmo e quando consegue dominá-las. Enquanto o homem não conhece essas energias em si mesmo, ele fica à sua mercê, na mesma medida em que todas as outras formas inconscientes de vida estão diretamente em contato com todas essas forças criativas e são controladas às cegas por elas. Somente o ser humano que atingiu a habilidade de autorreconhecimento está apto a elevar sua consciência acima dessas forças. Em vez de ficar sob seu jugo de modo inconsciente, ele é capaz de controlá-las ou transmiti-las de forma inteiramente transmudada e diferente. Quando o homem pode transmutar as forças criativas que atuam em seu íntimo, é capaz de modificar as forças que influenciam seu destino, portanto, de controlar o próprio destino. Portanto, agora você compreende como e por que é tão necessário reconhecer em si mesma as duodécuplas radiações das 4 faces de Deus e aprender a controlá-las. Quando reconhecer que unicamente o seu corpo e o que existe de material em seu ser são formados por essas forças, enquanto que o seu eu divino fica acima delas e é capaz de controlá-las. Você poderá recuperar o domínio sobre essas magníficas forças criadoras que perdeu no momento em que se encarnou na matéria. Então, poderá libertar o seu eu, que foi crucificado em seu corpo sobre as 2 grandes vigas do mundo material tridimensional, o tempo e o espaço. O seu eu, reprimido e forçado para o seu subconsciente, está liberto. Ressuscitou de sua morte aparente e foi reentronizado. Esse mistério da vida é simbolicamente representado pela cruz, com a forma divina crucificada nela, e que representa o segundo aspecto de Deus. O princípio criativo reveste-se de carne e a cada época faz o supremo sacrifício de assumir as características do mundo material, a fim de estimular e cumprir sua grande tarefa de espiritualizar a matéria, revelando completamente o espírito que nela vive. Aqui ficamos. Mas antes eu vou mostrar para vocês toda essa simbologia egípcia, né? E ele falou aqui, quando falou da águia escorpião, como o deus Horus, né? Aqui tem uma figura que mostra o falcão Horus com o faraó. Isso está no Museu do Cairo. E a legenda diz assim: o iniciado revela, através de sua pessoa, o eu superior e, portanto, seu espírito está livre como o divino falcão Horus. Vou mostrar para vocês. É bonito. Aqui, ó, o iniciado está aqui, ó.
Um Falcão Horus, Museu do Cairo. Então tá. Aqui ficamos. O próximo é o 37, que se chama As Épocas do Mundo. Vamos ver o que depois ele vai falar sobre as épocas do mundo, né? Ele aqui, no caso, é o sumo sacerdote, né? E ela é a Elizabeth Reich. Aqui estamos, aqui continuamos, resilientes, esperando todo vento forte e desagradável passar. Unidos, cheios de esperança, mantendo a nossa fé e confiando nesse ser onisciente e onipresente que criou tudo isso com tanta perfeição. Abençoados sejamos todos nós. Um grande e forte abraço. Nos vemos, tá?